Professora, por favor, seu nome, aonde foram feitos seus primeiros estudos, quem foram seus pais? Meu nome é Maria Helena Silveira Neto Cunha. Meus pais é Alfredo Silveira Neto e a minha mãe é Noemi Marques da Rocha Silveira Neto. Meu pai era médico, era professor da URGS, né? Então eu morei sempre em Porto Alegre. Nasci aqui, porque a família da minha mãe é daqui. Mas fiz todos os meus estudos no Sevigné, lá em Porto Alegre, e depois na PUC. Como é que a Universidade Federal de Santa Maria entrou na sua vida, professora? Olha, ela entrou bem cedo. A família da minha mãe é muito grande. E a parte dela é aqui de Santa Maria, tanto que eu vim nascer. Quer dizer, o meu tronco aqui é Marques da Rocha, que é misturado com Mariano da Rocha. Seria de Prímio, a mãe era de Prímio Marques da Rocha. Na ocasião que Santa Maria foi elevada à categoria, eu não sei se faculdade independente ou universidade, né? Eu morava em Porto Alegre e a prima da minha mãe era casada com o Dr. Eliseu Paglioli, que era o reitor da URGS. Aí, então, aqui pertencia à URGS. O meu pai lecionava na medicina e na farmácia, e quando iam fazer prova, o pessoal que se formava em farmácia aqui tinha que fazer uma prova em Porto Alegre para ter o seu diploma. Então, meu pai sempre era dessa comissão que fazia uma prova em Santa Maria. Eu já era bem ligada, então quando veio o ministro para... Eu não sou velha, hein? Quando veio o ministro para fazer os festejos não seria propriamente uma inauguração, seria assim passava a ter vida própria, desligava-se da URGS. Então veio um trem com o pessoal lá de Porto Alegre, eu fui convidada pela senhora do reitor lá da URGS, que era prima, ela ficou aqui na casa do meu avô, esse cara aqui, no dia que vieram. Então eu estou acompanhando a universidade antes até dela já ser independente. Depois aqui, quando vinha nas férias, enquanto meu avô foi vivo, a minha mãe sempre vinha. E aqui eu conheci o meu marido, militar, só eu, porque o resto da minha família continuou tudo médico. Meu irmão é médico, é lá da URGS, meu neto e a minha neta são médicos lá em Porto Alegre, tudo. Só eu que casei com militar. Aí eu vim, mais tarde ele foi transferido já novamente para o Malé. Eu vim, estavam criando o curso de geografia, eu ainda fui professora da primeira turma. A senhora se lembra o ano? Não lembro se é 72. Tu não começa a perguntar. Não, eu não lembro se foi no início da década de 70. 68. Parece que nós íamos de Santiago, que estava servindo de Santiago, veio para o Malé. Nós viemos para cá, estavam abrindo concurso para professores e eu entrei para fazer o 4º ano. Então eu lecionava no curso de História e no curso de Geografia. Dava aula, era a irmã Consuelo ainda, a diretora dessa parte. Ainda eu cheguei aqui na universidade antes da reforma.
antes dos departamentos, ainda era da época dos cursos. Dos cursos ainda. É. E quais as cadeiras que a senhora lecionou nessa época? As primeiras cadeiras? Eu sempre lecionei geografia humana. Depois, à medida que eles desmembraram, era geografia humana 1, geografia humana 2, geografia política. Quando o professor Sérgio foi para a reitoria como pró-reitor, me passaram as cadeiras professor dele, Sérgio Bernardes. Aí eu fiquei com a geografia urbana, com a geografia política e a geografia agrária. Quem eram seus colegas naquela época, professor? A senhora se lembra? No departamento? No departamento. Era professor Ivo Miller, que tinha feito, era um ano na minha frente na PUC, lá em Porto Alegre. Professor Sérgio, que também tinha estudado na PUC em Porto Alegre. A professora Renate Dreves. A professora Vânia Pinto, que está lá embaixo também. A professora Esther Souza. Esses, em princípio, eram esses. Depois, à medida que foram aumentando disciplinas, que virou departamento, começaram a entrar os geólogos. Professor Sartori, professor Maciel, professor Péricles, professor Egídio Menegotto. Se tinha mais algum. E professor. Era Portolotto. Olavo, professor Olavo. E os seus alunos, professor? Quem é que a senhora se lembra? Assim, eu sei que o professor passa um monte de gente nas aulas, assim, mas o professor sempre guarda alguns. Me fale um pouco desses alunos, como é que a senhora se relaciona hoje, se a senhora continua tendo um relacionamento com esse pessoal que a senhora, que foram alunos da senhora. Alunos? Eu fui, como eu disse, da primeira turma, eu já lecionei a primeira turma. Meus alunos foram a professora Lucila, que lecionou na FIC muito tempo, esposa do professor Maciel, a professora Maria da Graça, que quando eu era chefe de departamento eu trouxe ela, esposa do professor Sartori, que veio a falecer no ano passado, a professora Vera Miorim, que ainda está no departamento. E depois, eu acho que porque eu lecionei história também, eu só não fui professora da Cleópatra. Os meus alunos, os primeiros alunos, já está tudo aposentado, né? Mas tenho loucura por estar com os alunos. Até hoje eu tenho um relacionamento muito bom, todos são bons para mim. Ontem eu ainda fui a uma festa onde encontrei vários ex-alunos, tanto do Maneco, porque 10 anos eu fui vice-diretora do Maneco. Quando eu vim para cá eu tinha Maneco com a faculdade, até que uma hora... Levava os dois juntos, professor? Eu levava, porque naquela época nós não tínhamos 40 horas aqui. Eu dava as aulas, né, e tinha 20 horas no Maneco, era do turno da manhã. E acho que se eu voltasse de novo, eu iria ser professora. Eu sempre gostei. O que a senhora mais gosta de ser professora? O que é o que mais lhe dá prazer? O que a senhora falar com essa felicidade assim, da profissão? Eu acho que o relacionamento com os alunos, a energia que eles sempre me passaram, né? Eu sempre gostei, a alegria, a juventude, né? Porque eu acho que eu sempre entendi os alunos, porque uma coisa é tu entendê-los, aí tu vê quando há maldade e quando é coisa da juventude, que são muito diferentes.
Graças a Deus, nunca peguei aluno ruim. Sim, mal, não. Nem aqui, nem em Santiago. Eu me lembro quando eu comecei em Santiago, eles me incomodavam no ginásio durante o dia. De noite iam fazer serenata lá. O meu marido ficava furioso porque ele tinha que levantar cedo. E não tinha nada, nem televisão naquela época. Então, eles foram... Iam lá. Quer dizer, eu tenho um relato. Foi isso que eu fiquei ontem, porque eu já tenho os meus alunos que foram para o Exército, porque lá em Santiago, o Exército era grande, eles foram. Então eu tenho 6 que são generais. Uf. 2 que fizeram depois o curso de História e diz que eu fui a culpada deles fazerem História. Eles gostarem da matéria. Gostavam da matéria. Quer dizer, eu tenho um bom relacionamento com todos os alunos. Tanto desse... Esse ano eu fui convidada para uma homenagem que eles me fizeram em Santiago, os alunos. Eu licionei lá em 57, eu comecei lá. 58, quer dizer que já faz tempo. Os meus alunos já tá tudo branco. Eu que não sei porque que o meu cabelo não branqueia. Mas nessa entrevista a senhora falou em 2 pessoas que são chaves, eu acho que na fundação da universidade. É óbvio que o primeiro é o nosso reitor, o Mariano, né, da Rocha, e a irmã Consuelo. Como é que era o relacionamento com eles, professora? Com essas pessoas? Olha... Como é que eles tratavam? Como é que essas pessoas construíram a universidade ao ver assim? O Mariano, como é que eu vou te dizer? Ele era sobrinho do meu avô. Ele estava, quando eu vinha, ele ia muito na casa do meu avô, por causa que ele se dava muito com um dos meus tios. O tio José, que era advogado, foi professor na faculdade e era... Como é o nome daquele cargo? Aquele que o doutor Luveral era... Procurador. Procurador. O tio José foi o primeiro procurador da universidade. Então, os 2... Mariano ia quase todas as tardes depois no tio José. Eu morava ali perto quando eu vim já casada com 2 filhos. Então, muito bom relacionamento. A minha mãe era muito da família. Então, quando ela vinha a Santa Maria, ela visitava todo mundo. Eu me criei conhecendo eles e tendo um relacionamento. A irmã Consuelo... A mãe estudou sempre no Santana, então sempre vinha ao Santana. Com isso eu tive... E a irmã Consuelo tinha o mesmo sobrenome do meu pai, apesar de não serem parentes. Ela sempre dizia que o Silveira Neto dela é porque o pai, o avô dela, tinha pedido que ele pusesse Neto. Nasceu dessa confusão de Silveira Neto por causa de Neto. E o sobrenome do meu pai era Silveira Neto, era o nome. Então... Um com T e outro com 2 T's. Eu com 2 T's, né? E ela com T só. Então eu sempre tive um bom relacionamento com a irmã Consuelo, com a irmã Felicidade. Eu, apesar de eu vir de inimigas dela, porque a grande rivalidade na minha época lá em Porto Alegre era Bom Conselho e Sevinha. Era pior que Grenal. Os 2 grandes colégios. Os 2 grandes colégios femininos do Rio Grande do Sul. O Sevinha era francês e o Bom Conselho era alemão, era durante a guerra. Então, sabe como é? Elas eram franciscanas, nós éramos das Irmãs de São José. Ficavam... Então dava isso, mas eu cheguei a, quer dizer,
só na época dos desfiles e dos jogos estudantis. Pois a minha mãe era cria franciscana, eu era de São José, porque eu entrei no jardim da infância e saí no terceiro clássico. Só tive no Sevinheira. Então, daí que nasceu, e a mãe sempre vinha ver o Santana. A mãe gostava muito de Santa Maria, tanto que eu voltei, só eu, meus irmãos, todos em Porto Alegre, porque a família ficou toda em Porto Alegre. Acho que daí que nasceu o relacionamento. Eu estava pensando agora, quando eu estava lá durante o chá, que eu acho que eu sou uma das fundadoras, porque se a PUSME é aquela que o Calil fundou. Dessa mesmo. Né, numa salinha ali na frente da casa do estudante, nós estávamos na fundação. Porque, é mesmo? Me fale mais sobre isso. Né? Era pouca gente, não era muita gente. Né? E a maioria eu acho que já foi por andar de cima. Mas... Professor, uma última pergunta, assim, que é para a gente fazer uma comparação. O que mudou Santa Maria nesses anos todos de universidade? De Universidade Federal de Santa Maria, o que mudou? A senhora que conheceu antes. Eu acho que mudou muito. Eu acho que trouxe muito progresso para cá. Eu acho que... Porque Santa Maria era uma cidade essencialmente de comércio. Economia baseada, porque não tinha grandes fazendeiros, assim, quer dizer, não era um polo de campo, não era um polo industrial, então era mais um polo comercial, porque Santa Maria basicamente era comércio, militares e ferroviários. Né? Aí, a partir da universidade, ela foi trazendo os alunos para cá, foi vindo muita gente, foram colégios novos se abrindo, e agora faculdades e universidades. Né? Então, acho que nesse ponto Santa Maria se transformou num polo educacional enorme. Só que, sabe como a gente sempre acha que da época da gente é melhor? Eu acho que o ensino na nossa época era melhor. Por quê, professora? Porque o professor era mais valorizado. Né? Era muito importante ser professor. Né? Nunca ganhou assim uma maravilha, não. O professor nunca foi uma carreira que ganha, mas era valorizado. Havia o amor, como o pessoal hoje em dia tem amor ao seu time. Né, de futebol, ou de basquete, ou de vôlei. Naquela época a gente tinha um amor ao colégio, todos, não, em qualquer lugar que tu fosse, porque se não gostavam, trocavam para outro colégio, quer dizer, a gente hoje em dia não sabe nem o nome dos professores, a maioria. Né? Então, e a gente, pelo menos na minha época, olha, eu estudei latim, estudei inglês, estudei francês, o colégio era francês, eu tive francês desde o primeiro ano primário. 7 anos nós já tínhamos aula de francês. Então, estudava bastante. Não tinha celular para falar ali, então tinha que se estudar. Professora, um espaço para a senhora, eu não sei se a senhora quer, eu não lhe perguntei alguma coisa, a senhora acha importante falar alguma coisa que eu não abri espaço, enfim, um espaço para a senhora fazer essa recapitulação. Valeu a pena essa vida de professora? Valeu. Meu pai, como eu disse, era professor, só que não era professor assim como eu, ele era médico e depois foi ser professor, né, da URGS. Eu acho que talvez esse gosto do professor, meu irmão
Agora aposentou-se e também era professor da URGS, era médico. É médico ainda, né? Então, acho que valeu. Eu voltaria a ser professora. Por incrível que pareça, eu voltaria a ser professora. Muito obrigado, professora, pela sua atenção e pelo seu tempo. Tá.